Kaká vai tentar dar um susto em Madalena, mas Rochelle vai aparecer na hora certa para salvar a amiga de um ataque armado pelos capangas da bandida. Nos próximos capítulos da novela Volta por Cima, ao perceber o perigo, Rochelle não vai hesitar e enfrentará Kaká, desmascarando suas intenções na frente de todos. Sem saída, Kaká vai tentar se defender, mas Rochelle vai ser implacável e retruca. Você acha que pode tocar o terror e sair impune, Kaká? Pois saiba que comigo não tem moleza. Vou garantir que você pague por cada uma das suas maldades. Determinada, Rochelle ainda vai dar um castigo em Kaká, deixando a bandida sem escolha, a não ser sair de cena humilhada. Tudo deverá acontecer logo após Rochelle descobrir que Kaká é bandida, e Jô se preocupa com a reação dela. Mas a garçonete está tão chocada que nem consegue pensar direito no que fazer. A garçonete então o encara e fala: como você teve coragem de não me contar isso antes? A Kaká? Uma bandida? Logo ela que está sempre com aquele discurso de que só quer o melhor pro filho? Jô levanta as mãos em rendição, tentando se explicar. Eu ia te contar, Rochelle, mas não é tão simples assim. Rochelle dá uma risada irônica e retruca. Simples? Você tá brincando comigo? Vocês dois vivem nesse mundo perigoso e querem que eu finja que nada tá acontecendo? Jô se aproxima dela, tentando acalmá-la, e fala com sinceridade. Rochelle, não é como você tá pensando. A Kaká tá nessa vida porque ela não viu outra saída. Eu também não. Ela o encara com os olhos semicerrados, cruzando os braços novamente, e fala: e isso justifica o que vocês fazem? Intimidar pessoas, cobrar dinheiro que elas nem têm? Jô baixa o olhar por um momento, visivelmente desconfortável, mas logo volta a encará-la e argumenta. Eu não tô dizendo que é certo, mas às vezes a vida nos coloca em situações que a gente não pode evitar. Rochelle respira fundo, tentando processar o que ouviu, e comenta com tom mais baixo, mas ainda firme. Olha, eu vou ficar quieta, por enquanto, mas só porque você tá me pedindo. Jô sorri de leve, aliviado, e agradece. Obrigado, Rochelle. Você não faz ideia de como isso ajuda. Ela o encara mais uma vez, deixando claro ao falar. Mas não significa que eu concorde com nada disso. E eu vou ficar de olho, principalmente na Kaká. Se ela tentar algo contra alguém que eu conheça, Jô, eu juro que eu mesma vou acabar com isso. Ele assente, entendendo a gravidade do que ela disse, e comenta. É justo. Rochelle, ainda agitada, arruma os cabelos, enquanto Jô percebe que não há mais o que dizer naquele momento, e decide sair. Mas antes de ir, ele murmura. Desculpa, de verdade. Ela não responde, mas para por um segundo, como se estivesse considerando as palavras dele. Quando Jô finalmente sai, Rochelle respira fundo e murmura para si mesma. O que eu fui me meter? Enquanto isso, Jô caminha rapidamente pela rua, ainda pensativo sobre a conversa. Ele chega à casa de Violeta e encontra Kaká no sofá, aparentemente absorta em seus próprios pensamentos. Ele se aproxima, curioso, e comenta. Parece que hoje é o dia de todo mundo ficar com a cabeça cheia. Kaká olha para ele, franzindo a testa, e questiona. O que você quer dizer com isso? Jô se senta ao lado dela, observa por um momento e fala. Rochelle já sabe que você trabalha para Violeta. Kaká arregala os olhos, claramente preocupada, e sussurra. Como ela descobriu? Jô dá de ombros e comenta. Ela juntou as peças, tá preocupada, mas disse que não vai contar para ninguém. Kaká, irritada, comenta. Isso é tudo que eu precisava agora. Como se a minha situação com o João já não fosse complicada o suficiente. Jô inclina-se ligeiramente para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos, e pergunta. Como está a situação com ele? Kaká suspira.
cobrindo o rosto com as mãos, e responde: um desastre para variar. Joe assente lentamente, pensativo, e comenta: então acho que está na hora de você decidir o que quer de verdade, Kaká. Ela o encara com um olhar sério, mas não responde. O silêncio pesa na sala enquanto ambos refletem sobre os caminhos que escolheram e as consequências que precisam enfrentar. Kaká, ainda nervosa com a situação envolvendo João e Madalena, caminha de um lado para o outro na sala, enquanto Joe observa, tentando entender seus pensamentos. Ele questiona com um tom cauteloso: Kaká, o que você está pensando em fazer agora? Ela para de andar, encara o amigo e comenta com um tom decidido: dar um susto na Madalena, para ela aprender a não se meter na minha vida com o João. Joe franze o senho, claramente surpreso, e argumenta: você só pode estar brincando. Kaká, isso é perigoso. E se algo sair errado? Kaká cruza os braços, como se não quisesse ouvir, e retruca: perigoso? Vai ser só um susto, Joe. Nada além disso. Ela precisa entender que não pode ficar atrapalhando meu relacionamento. Joe, tentando convencê-la: Kaká, você já tem problema suficiente. Não precisa se meter em mais confusão. E se alguém descobrir que foi você? Ela revira os olhos, impaciente, e responde: ninguém vai descobrir. Eu sei o que estou fazendo. Já tenho tudo planejado. Joe suspira profundamente, sentindo que não vai conseguir fazê-la mudar de ideia, e comenta com preocupação: você sabe que eu tô falando isso porque me importo com você, né? Kaká dá um sorriso breve e responde com um tom irônico: sei, Joe, mas eu não vou deixar ninguém destruir o que eu tenho com o João. Mais tarde, Kaká se encontra com alguns capangas conhecidos em um galpão abandonado, um local discreto e longe de olhares curiosos. Os homens estão sentados, esperando por ela, e Kaká entra decidida. Ela comenta com firmeza: é o seguinte, rapazes, preciso que vocês deem um susto numa garota chamada Madalena. Um dos capangas, um homem alto e de olhar desconfiado, pergunta: que tipo de susto? Kaká ergue as mãos em um gesto tranquilizador e explica: nada demais. Só para ela entender que não deve se meter onde não é chamada. Não quero ninguém machucado. Outro capanga, mais jovem, pergunta com um tom cético: e como a gente faz isso sem ser pego? Kaká sorri, confiante, e responde: simples. Vocês vão aparecer na frente dela quando ela estiver voltando para casa e dizer algumas coisas para assustar. Só isso. Nada de violência, nada de exagero. Os capangas assentem e Kaká sai do galpão com um sorriso discreto, confiante de que seu plano está em movimento. Porém, do lado de fora, ela sente um peso no peito, como se algo estivesse lhe dizendo que talvez isso fosse longe demais. Ela ignora o sentimento, apertando o passo e murmurando para si mesma: é só um susto, nada mais. Logo depois, Madalena caminha pela rua, com os braços cruzados contra o vento frio da noite, enquanto pensa no dia cheio na loja. Seus passos ecoam no asfalto silencioso, e ela nem imagina que está sendo observada de longe por Kaká e seus capangas, escondidos em um canto mal iluminado da rua. Enquanto isso, Rochelle sai da lanchonete, ajeitando a bolsa no ombro, quando avista Kaká mais à frente. Ela para por um momento, estreitando os olhos, e comenta para si mesma, com um tom desconfiado: o que essa mulher está aprontando agora? Ao observar mais de perto, Rochelle percebe Kaká conversando com alguns homens de aparência suspeita. Ela franze a testa, reconhecendo alguns deles como capangas que já haviam aparecido no bairro antes. Ligando os pontos, Rochelle sussurra para si mesma: essa mulher está armando alguma coisa. Com passos rápidos, Rochelle decide seguir a situação de longe, mantendo uma distância segura. É quando ela avista Madalena vindo pelo outro lado da rua, caminhando tranquilamente, sem a menor ideia do que está prestes a acontecer.
Rochelle observa horrorizada quando os capangas que estavam com Kaká começam a se mover em direção a Madalena, com olhares predatórios. Eles cercam a mocinha aos poucos, como se estivessem prontos para atacá-la. Rochelle sente o coração disparar e grita, sem pensar duas vezes: Madalena, cuidado! O grito faz Madalena parar imediatamente e olhar para trás confusa. É então que percebe os homens se aproximando rapidamente. Seus olhos se arregalam e ela solta um grito de susto antes de virar e começar a correr. Os capangas, percebendo que foram descobertos, tentam alcançá-la, mas Madalena é rápida e consegue escapar ao virar uma esquina apressadamente. Com a situação fora de controle, os homens olham uns para os outros e o mais velho do grupo murmura: deu ruim, vamos cair fora. Eles correm na direção oposta, desaparecendo nas sombras. Kaká anda de um lado para o outro, em uma esquina próxima, batendo o pé no chão com raiva. Ela fala sozinha, furiosa. Como é que esses idiotas deixaram ela escapar? Não é possível. Enquanto isso, Madalena corre para perto de Rochelle, ainda ofegante e visivelmente abalada. Ela segura o braço da amiga e comenta, tentando recobrar o fôlego: Rochelle, você me salvou. Eu quase fui atacada. Achei que era um assalto. Rochelle, ainda observando ao redor para se certificar de que os capangas não voltaram, responde com um tom sério: não acho que foi assalto, Madalena. Tem algo muito estranho nisso tudo. Madalena franze o senho, confusa, e pergunta: como assim? O que você está querendo dizer? Antes que Rochelle possa responder, Kaká aparece no campo de visão, caminhando rapidamente em direção a elas, com um sorriso forçado no rosto. Ela tenta manter a naturalidade, mas seu olhar entrega a tua atenção. Ela comenta, em tom casual: Madalena, que bom que você está bem. Eu estava por perto e ouvi uns barulhos. Vim ver o que tinha acontecido. Rochelle cruza os braços e a encara com firmeza, enquanto rebate: por perto, né? Bem por perto mesmo. Inclusive tão perto que eu vi você conversando com os homens que tentaram atacar a Madalena. Kaká para na hora, suas feições mudando de surpresa para nervosismo. Ela tenta manter a compostura e retruca, fingindo indignação: você tá louca, Rochelle? Não sabe o que tá dizendo. Eu não tenho nada a ver com isso. Rochelle dá um passo à frente, apontando o dedo para Kaká enquanto afirma: sei muito bem do que eu tô falando, Kaká. Você achou que ninguém ia perceber, mas eu vi você falando com aqueles capangas antes de tudo isso, e não vou me calar. Madalena, chocada, olha para Rochelle e pergunta, tentando entender: Rochelle, do que você tá falando? Que capangas? Rochelle solta um suspiro pesado e revela sem rodeios: Madalena, a Kaká trabalha para Violeta. Ela é uma das capangas dela. E pelo jeito, ela armou isso tudo para te assustar. Provavelmente por causa do João. Madalena arregala os olhos, incapaz de processar a informação, enquanto Kaká se desespera e tenta se defender. Isso é mentira. Você está inventando tudo, Rochelle. Quer me prejudicar. Rochelle encara Kaká com firmeza e retruca: eu não tenho nada contra você, Kaká, mas não vou fechar os olhos para isso. E mais, se você continuar com essas atitudes, eu vou chamar a polícia e contar tudo o que eu sei. Kaká, vendo que perdeu o controle da situação, respira fundo, tentando disfarçar sua fúria. Ela murmura entre dentes: vocês vão se arrepender disso. Ela então se vira e sai dali com passos firmes, seu olhar fulminante e cheio de rancor. Rochelle observa até que ela desapareça na esquina e depois volta sua atenção para Madalena, que ainda parece em choque. Rochelle coloca a mão no ombro da amiga e pergunta, tentando acalmá-la: tá tudo bem, Madalena? Sei que isso é muita coisa de uma vez,
Madalena, atordoada, responde: Eu não fazia ideia que a Cacá era capaz disso tudo. Você realmente me salvou, Rochelle. Rochelle sorri de leve e afirma: Eu só fiz o que tinha que fazer. Agora a gente precisa ficar atenta. Cacá não vai desistir tão fácil. Madalena concorda, ainda processando tudo, e agradece. Obrigada por tudo, Rochelle. Você é uma verdadeira amiga. As duas continuam conversando enquanto caminham juntas, traçando planos sobre como lidar com a situação e proteger Madalena de novos ataques. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas as suas notificações.